No dia em que se comemora a assinatura da Lei Áurea, também é celebrado o Dia Mundial de Denúncia contra o Racismo. E há 8 anos, o Conselho Municipal do Negro realiza um ato para marcar a data e reforçar que a luta contra o preconceito racial tem que ser diária. Música, capoeira e muita alegria na Praça Costa Pereira, no centro da capital. Era um ato público para lembrar do Dia Nacional de Denúncias contra o Racismo em Vitória. O 13 de maio é uma data muito importante que chama atenção para um fato: eliminar qualquer tipo de preconceito racial e, ao mesmo tempo, fazer com que a sociedade denuncie casos de racismo. Essa é uma data de denúncia. Esse ato é também para marcar essa data, uma data em que as pessoas marcam a história do povo negro, também trazendo a denúncia do que foi a discriminação, do que é o preconceito, do que é o racismo presente nos nossos dias até hoje. O evento foi organizado pelo Conselho Municipal do Negro e acontece há 8 anos, sempre no dia 13 de maio. Entidades representativas aproveitam para reivindicar políticas públicas para negros, entre elas cotas raciais nos concursos públicos. O ato hoje na rua é para, na verdade, reivindicar e exigir a constitucionalidade das cotas no serviço público em Vitória. As demais pautas elas já começam a ser resolvidas, né, de uma forma mais negociada. Nós já temos cotas na universidade, nós já temos um conjunto de políticas que ainda não é suficiente, né, para acabar com tamanha desigualdade produzida em mais de 300 anos, mas que na verdade representam um pequeno avanço, né, daquilo que reivindicam os militantes e a população negra desse país. Para continuar esse debate no Dia Mundial de Denúncia contra o Racismo, nós convidamos o advogado José Roberto Andrade, o presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB do Espírito Santo. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Infelizmente, os casos de racismo ainda são muito comuns? São bastante comuns. O que nós vemos na sociedade, no dia a dia, não são casos esporádicos, são casos que hoje ganham maior repercussão. Eu acho que há uma maior consciência hoje por parte da população em relação às informações para efetivar as denúncias. Eu acho que o racismo ele sempre aconteceu, né? Mas o negro denuncia mais? Eu acho que denuncia mais. Hoje denuncia mais? Eu acho que hoje denuncia mais. Eu acho que nós temos esse histórico no país, mas nós temos tido nos últimos anos políticas públicas de combate ao racismo, de conscientização, política pública de inserção da população negra. Então isso tem gerado, por um lado, maior consciência por parte dessa população para usar os canais, né, institucionais para fazer a denúncia, e por outro lado também tem ganhado um maior sentimento de pertencimento. O negro tem se identificado mais como tal, porque a sua imagem tem sido veiculada de forma mais positiva. Agora, por que infelizmente a gente vê casos de racismo acontecendo, o negro vai lá e denuncia, mas dificilmente a gente vê essa pessoa sendo punida? Nós temos esse problema no país. Nós temos uma lei que é de 89. Porque racismo é crime. Racismo é crime. Desde a Constituição de 88, o racismo é considerado um crime inafiançável no país, imprescritível. Em 89 foi feita uma lei definindo o racismo como crime, estipulando penas, né? Só que na hora de aplicação dessa lei, nós vemos que há uma falha muito grande, né? Então nós temos diversos tipos de problema para aquelas denúncias que são feitas e que chegam, né, nas delegacias, no judiciário, para a efetiva punição dos autores. E, infelizmente fica parecendo que está assim enxugando gelo, né? Se dá essa... A impressão que a gente tem é essa, né? De que o negro vai lá e denuncia, mas a pessoa não sofre nenhum tipo de punição, ele denuncia, a pessoa continua não sendo punida. Sim, mas existem também vários outros tipos de iniciativa para que isso deixe de se tornar uma realidade comum no país. Pois é, o que a gente pode apontar como avanço? Eu acho que podemos apontar como avanço a nível nacional uma série de políticas públicas que nos últimos anos têm sido desenvolvidas. Nós temos hoje uma Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, a CEPI, né, com status de ministério. Nós temos uma ministra, né, da igualdade racial no país. Nós temos nos estados brasileiros e em muitos municípios órgãos de promoção da igualdade racial. E são órgãos que fazem políticas públicas de conscientização. Nós temos tido também uma reivindicação muito grande para a aplicação na educação brasileira
tinha uma lei que há muito tempo ela está se aguardando a efetivação dela, que é a Lei 10.639, ensino da cultura africana nas escolas. É o que vocês defendem. Sim, para que se comece desde a base a se trabalhar também a consciência negra nas pessoas. Eu acho que isso é mais importante, né? Se você ensinar a criança desde pequenininha... Eu considero que é mais importante que medidas repressivas, inclusive. Mais do que apenar com prisão, você trabalhar a conscientização, demonstrar que o racismo é um elemento repulsivo, né, que acontece no seio da sociedade. E não é um problema só do Brasil, né? É bom a gente deixar isso bem claro. O caso do Daniel Alves, né, foi extremamente divulgado, a banana que foi jogada em campo, então a gente vê que não é um problema do Brasil. Não, é um problema mundial. É um problema mundial e tem se feito congressos a nível mundial para se debater entre as nações a melhor forma de se efetivar políticas, inclusive internacionais, de combate ao racismo. A Conferência de Durban foi uma dessas, né? Uma dessas iniciativas em 2001. Agora, como é que vocês veem também outras iniciativas, como, por exemplo, está em discussão agora no Senado a questão das vagas, das cotas para os negros em concursos públicos? Como é que vocês analisam isso? Em relação à população negra, nós temos dois problemas a se enfrentar. Um é o preconceito. O preconceito ele existe desde antes da escravidão no Brasil. Ele não nasceu com a escravidão, né? Ele já existia antes que a escravidão se instituísse. Então, o preconceito é um traço constitutivo, né, da cultura brasileira, infelizmente. É algo a se combater. O outro problema é a exclusão dessa população negra, né? Os negros, percentualmente, estatisticamente, são mais da metade da população brasileira. Só que eles estão subrepresentados em vários segmentos da sociedade, né? Eles estão subrepresentados, por exemplo, no serviço público, né? E a política de cotas é uma política para suprir essa deficiência. Eles estão subrepresentados nas universidades. As universidades, o ensino superior é majoritariamente branco, né? E a política de cotas raciais e também de cotas sociais nas universidades também era para corrigir essa distorção. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, Luiz Fernando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Bom, a seguir as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já.